Cara, estreou o WO Podcast, né? Finalmente. Conseguiu andar na rua, viver normalmente. Cara, complicado. Vim de Uber, tá? Claro, metrô. Né? O metrô. Cara, eu fui almoçar, né, aqui perto da Cinelândia. Aí tô montando o meu prato. Aí eu não sei se era pelo... Já tava uns 2 andares o prato. Você não come tanto assim? Não. Mas aí eu tenho certeza que estavam me olhando assim. É um menino do WO. Não era 6 carnes, não? Não era, porque só podia 2. Aí eu botei 6. Aí eu só percebi isso quando eu fui pesar. Mas já tá famoso, eu acho. Não, tá famoso, tá estourado. E família? Como é que a família reagiu? Família, telão. Telão? Tipo jogador de Copa do Mundo. Acho que foi. Pô, não botei telão pra ver o Brasil. Mas a gente tá cuidando. Pô, mas foi maneiro, com os carinhos. É bom se sentir amado, né? Aí no segundo episódio... Não, ninguém mais fala. Ninguém vê. Ninguém mais fala. Mas tem alguma coisa pra tu chamar aí? Chamar, cara? Ih, a convidada tá esperando, rapaz. É melhor chamar. Então, roda a vinheta que tem WO Podcast agora pra você. Salve família Tupi, família WO, começando mais um WO Podcast, nosso segundo episódio. O primeiro foi uma maravilha, brabo, invasão do Penido. Uma loucura total. Foi uma delícia, cara. Aceitação, o elogio, já chegamos com moral. Almoçamos, no dia foi difícil. Agora, a convidada de hoje promete muito. Muita convidada coisa. sensacional. Mas antes, abraçar que o WO Podcast tem a produção de Bruno Valentim e a coordenação de Rodrigo Cohen. Estamos no Tupi Esportes, esse canal que você provavelmente está assistindo, ou se você está ouvindo no Spotify, no Tupi Podcast. Alô, galera do Spotify, deu aquela moral. Sempre. Deu aquela moral na Ídolo primeira demais. semana, lançamentos da semana. Gostou, Carlinhos? Pô, mais moral que isso. Não pode ter mais, né? E a convidada de hoje, Carlinhos, tirar algumas dúvidas com você. Eu te né? respondo. Ela cobriu o final de Copa do Brasil? Muita coisa. Ela cobriu final de Libertadores? São muitas. E final de Mundial? É oportunidade, né? Não, só falta dizer que cobriu Copa do Mundo. também. Esse ano. Rapaz, quem é a convidada de hoje, Fala Carlinhos? com a gente, Raíza Simplício. Sensacional, cara. Sabe tudo e mais um pouco de jornalismo, de Flamengo, setorismo, de seleção, Flamengo, futebol carioca. muita coisa. Um prazer te receber aqui, Raíza. Muito obrigado por aceitar estar aqui com a gente. Prazer é meu, né? Fala, galera. Estamos aqui para bater esse papo com vocês e o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Tô ansiosa aí para nossa resenha. Vamos nessa. Raíza, é começar do jeito que a gente sabe, né? Como surgiu a vontade de entrar pro jornalismo? Como conseguiu essa oportunidade? Fala aí. Então, eu sempre gostei muito de esporte, né? Desde pequeno, eu acompanhava muito Flamengo, gostava muito de jogos de futebol, mas eu jogava vôlei. Joguei vôlei de quadra, joguei vôlei de praia, sempre fui muito ligado ao esporte. E na época, meu treinador falava pra mim, pô, faz educação física, faz fisioterapia, vem trabalhar aqui comigo, você vai treinar comigo, você vai trabalhar comigo. Só que eu não tava muito convicta, assim, de fazer fisioterapia, educação física. E eu pensava assim, eu adoro falar, adoro escrever, adoro me comunicar, adoro esporte. Eu acho que o jornalismo combina mais comigo. E eu fui pensando, amadurecendo, e foi quando eu tomei a decisão de estudar jornalismo pra juntar, né? Juntar o esporte, juntar a parte que eu gosto de comunicação, de escrever, com o esporte. Eu tinha esse objetivo. Vou fazer, então, jornalismo pra trabalhar com esporte. E aí foi isso. Aí eu entrei pra faculdade, né? E estamos aqui hoje. E a primeira oportunidade, onde é que surgiu? Então, assim, a minha primeira oportunidade, na verdade mesmo, foi no laboratório de TV da faculdade. Foi ali que eu aprendi muita coisa. Eu fiz um estágio lá na faculdade, tinha vários laboratórios, eu tinha um laboratório de TV. E é ali que eu aprendi muita coisa de TV, que eu peguei gosto por fazer dia a dia. E depois, né, fora da faculdade, a minha primeira oportunidade, ela surgiu, foi um estágio também, na equipe de esporte da TV Brasil. Na equipe de esporte da TV Brasil, eu lembro até hoje, assim, na época eu fiquei os 2 anos de estágio lá na faculdade, aprendi bastante, mas estava batendo os 2 anos, eu tinha que sair e comecei a procurar estágio fora. E aí um grande amigo me indicou pra lá e me chamaram pra fazer entrevista. Aí eu lembro até hoje que eu cheguei pra fazer entrevista com o Arnaldo Mechas, grande Arnaldo, um abraço aí pro Arnaldo. Eu lembro que eu cheguei na sala dele e aí a gente conversando,
Aí ele me perguntou o que eu mais gostava. Eu falei, gostava muito de futebol, gostava muito de vôlei, gostava muito de basquete e tal. Aí ele começou a me perguntar, você gosta de Fórmula 1? Você gosta de tal? Várias coisas assim. Aí ele me perguntou, o que você mais quer fazer? Eu falei, eu quero cobrir futebol e quero cobrir vôlei também e tal. E lá na TV Brasil tinha 2 programas, né? No esporte da TV Brasil tinha o estádio, que era só de esportes olímpicos, e tinha o Esporte Visão na época, que era o programa que eu queria trabalhar. Que era só de futebol, era uma mesa redonda de futebol, tinha o Sérgio do Bocage lá, Alberto Léo, uma galera muito... o Márcio Guedes, uma galera muito boa, e eu tava morrendo de vontade de trabalhar nesse programa. E aí o Arnaldo virou pra mim, aí eu falei, eu gosto muito de futebol, acompanho e tal, e o Arnaldo virou pra mim e falou assim, então tá bom, então você vai começar pelo estádio, que era o programa só de esporte olímpico, não tinha futebol. E eu fiquei assim, eu falei, poxa, ele me perguntou e tal, me botou pro estádio. Mas no final, assim, eu aprendi muita coisa no estádio, muita coisa de esportes olímpicos também. Acho que foi importante pra mim, pro meu processo, passar pelo estádio. Mas foi lá na TV Brasil, grande TV Brasil. E como é que chega o lance? A oportunidade do lance foi logo depois? Ou teve um caminho Foi logo antes? depois. Eu fui pro lance logo depois, e aí o lance já foi meu primeiro emprego. Né? Não era mais estágio, era emprego. Eu fiquei o período também dos 2 anos lá na TV Brasil, e como é uma TV pública, né? Não abria vaga de emprego, de trabalho mesmo. Eu estava me formando na faculdade, precisava de trabalho já. Lá era concurso, nem tinha previsão para abertura de concurso e tal, e acabou surgindo essa oportunidade lá no lance. Fui para lá e foi assim, foi logo depois de sair da TV Brasil, eu fui direto pro lance. Como encarar assim esse degrau, né? Sair de um estágio de época de faculdade para se formar, chegar no lance, como é isso? Foi um impacto assim no início. O bom é que lá na TV Brasil, como eu já tinha ficado um período de 2 anos, lá eu já estava com algumas responsabilidades, já tinha aprendido bastante coisa, já tinha ido pro Esporte Visão, que era o programa que eu queria, já estava lá com o pessoal do Esporte Visão, mas assim, ao longo desse processo, né, eu já fui aprendendo bastante coisa, já cheguei com mais bagagem pro primeiro emprego. Mas no início foi um choque também, né? Porque o Lance era o jornal que eu acompanhava, assim, colecionava a capa do Lance, época de mercado da bola, comprava o Lance só pra saber o jogador que meu time tava contratando, aqueles rumores. Tinha as coisas que colecionava também, o Lance tinha muita coleção, trocava por camisa, por uma série de presentes, de artigos, e aí chegar assim na redação do Lance foi assim muito impactante, mas foi muito legal também, foi uma experiência muito boa, porque quando eu cheguei lá, eu não fui trabalhar diretamente no jornal, eu já fui trabalhar na parte de web, do site, e na parte de vídeo, eu fui direto para a parte de vídeo. Hoje a gente tem muito essa coisa do vídeo, né? O vídeo é tudo hoje. Sim. Hoje as redes sociais, os sites, YouTube e tal. E lá atrás, né? Eu falo muito que o Lance foi pioneiro, porque lá atrás o Lance já fazia isso. O Lance já tinha um canal no YouTube e o Lance já tinha repórteres só de vídeo, né? Que era o vídeo repórter, cobrindo lá no setorismo mesmo dos clubes. Bacana. Raíza, lá você cobriu o Fluminense, mais o Fluminense. Passou para cobrir Botafogo, Vasco, outros times cariocas. Foi 2012 a tua experiência? 2012, título do Fluminense. Então, eu sou pé quente. Posso falar que eu sou pé quente. Foi pé quente para um amigo aqui. Então, a tua primeira experiência já com um elenco pesado de Thiago Neves, de Fred. Como é que era viver aqueles bastidores ali? Não, era legal e assim, um pouco um pouco diferente de hoje em dia, porque ainda era mais aberto, né? Então, eu tinha treino para ir quase todo dia. Era lá nas Laranjeiras, o Fluminense treinava lá nas Laranjeiras, então eu ia direto para treino, ia direto. E isso é muito legal, porque você consegue viver o dia a dia do clube mesmo ali, junto dos jogadores, acompanhar tudo que tá rolando.
atuando. E, cara, era muita qualidade naquele time do Fluminense. Às vezes, depois do treino, eles paravam pra fazer uns treinozinhos, assim, de falta, por exemplo. Era loucura. Rendia muitos vídeos. Eu fazia muito vídeo, assim, só de treino de cobrança de falta do Thiago Neves, por exemplo, de, assim, jogadores do Fluminense que realmente tinha muita qualidade naquele elenco do Fluminense. Um bastidor que a gente sempre busca antigos podcasts para nos referenciar para o que a gente vai gravar, e você cita em um deles, até um abraço pro Castanha, que foi o de papo que você teve lá. Grande Castanha. Castanha, que já teve aqui no Penidos, que você citou que teve influência política na tua saída, com situações, com comentários. Tu lembra? Consegue na lembrar? Época do lembro. Na época que eu tava no lance, realmente houve uma influência política ali na minha saída. Eu tava muito bem lá, inclusive, e aí aconteceu uma situação de eu fazer um comentário, na verdade, dar uma opinião sobre uma pessoa que tinha sido indicada para assumir uma pasta no Flamengo, um cargo no Flamengo, uma pasta. E aí eu dei opinião, eu disse que, na minha opinião, aquela pessoa não era o melhor nome para assumir aquela pasta naquele momento. Essa pessoa viu, pegou o telefone, ligou na época pro dono do lance, que era um cara influente na política do Flamengo também, conselheiro, participava da política e tal, e pediu minha cabeça. Tu chegou a encontrar esse cara? Encontrei, falei com ele. Eu fui procurar ele depois, né? Eu fui atrás dele e fui falar com ele. Falei, olha, eu sou a menina que você pediu pra ser demitida e tal. E quando ele viu, né, que eu estava chegando em direção a ele e falei isso com ele, ele ficou assim, se surpreendeu, talvez, né? Mas eu falei pra ele, não tem problema não, o mundo dá voltas e tal. E realmente o mundo deu muitas voltas. E hoje um dia eu falo com ele, assim, tranquilamente, sem rancor, sem mágoas. Mas eu precisava, né, falar pra ele, mostrar pra ele o que ele fez. Porque, infelizmente, isso acaba acontecendo não só no meio do esporte, mas no nosso meio geral. E é muito ruim, né? Eu não tinha atacado a pessoa, não tinha falado mal da pessoa, apenas tinha dito que, na minha opinião, aquela pessoa não era a pessoa mais indicada para assumir aquele cargo. Só isso. Mudou tua forma de fazer comentários depois disso? Não mudou a minha forma de fazer comentários. Porque, assim, eu acho que se a gente se intimidar com essas coisas que acontecem, né, acabou o jornalismo pra gente, porque isso é normal, isso acaba realmente acontecendo, infelizmente, mas não mudou a minha forma de ser, pelo contrário, me ajudou bastante, assim, eu acho que amadurecer mais rápido, a entender o ambiente que eu tava entrando de forma mais rápida, sabe? Chegou a ter novas situações assim, que a gente vê muito, né? Diretoria do clube, cercear um pouco. Chegou a ter novas situações ou... Não, desse nível assim, não. Eu já trabalhei dentro do Flamengo, né? E aí uma vez eu fiz uma postagem, mas aí eu entendi, eu fui chamada a atenção, né? Foi na época que o Paulo Guerreiro fechou com o Flamengo, e aí eu fiz um comentário em relação a uma coisa que ele tinha falado do Corinthians, que ele tinha falado que no Brasil ele só jogava no Corinthians. Sim. E eu, como na época alguém que trabalhava dentro do Flamengo, eu fiz uma postagem em uma das minhas redes sociais, meio que brincando, né? Só meio que provocando ali que o Paulo Guerreiro, que até então era ídolo do Corinthians, tinha falado que no Brasil a gente só jogava no Corinthians. Aí um superior meu me chamou, conversou comigo, falou, apaga isso aí, não é legal e tal. E eu entendi realmente. E a partir aí, sim, nesse momento mudou um pouco, não a minha forma de ser, porque eu tava começando, né? Então eu ainda não tinha nada uma linha muito construída. Mas isso aí ajudou muito a construir minha linha, né? Uma linha, assim, que não gosto de provocar ninguém e evito também esse tipo de situação. Feito esse link, Raíza, na tua chegada à TV Fla, né? Na época era TV Fla na época. Já foi Fla TV e agora é Flamengo TV, né? Tiveram dois caminhos, ou você ia para ou você ia para TV Fla, não era isso?
Eram 2 caminhos na época, exatamente. Na época eram 2 caminhos. Mas era assim, quando eu chego na TV Fla, eu já tinha vindo de uma experiência bem, bem legal que eu tinha tido dentro de algo que eu queria, né? Que era trabalhar com reportagem. Eu sempre tive essa vontade de trabalhar com reportagem. Antes eu estava trabalhando com edição. E eu ficava muito em ilha. Dentro de ilha, gelado, aquele frio, ar-condicionado, só a tela. E eu ficava assim, gente, eu não quero ficar só na ilha. Eu quero ir pra reportagem, E aí eu tive 2 possibilidades. E eu escolhi, uma delas era fixa, né, pra trabalhar de forma fixa. E a outra era temporário. Mas só que a de forma fixa não era para trabalhar com futebol e a temporária era para trabalhar com futebol. A que era fixa era para trabalhar com esportes extremos, esses esportes de extremos, escalada, aventura, né? E tal, exatamente. E outra era para trabalhar com futebol. Eu queria trabalhar com futebol, porque eu já tinha isso desde antes. Eu quero trabalhar com futebol, quero fazer o que eu puder de vôlei, que também é um esporte que eu gosto muito. Então eu falei, vou abraçar o temporário, que vier depois. Se vier, se eu conseguir virar fixa e etc, vai ser maravilhoso. E eu tive essa experiência de temporário, só que quando foi para virar fixa, não tinha vaga. E aí chegaram para mim e falaram, olha, não tem vaga aqui para te deixar como fixa, mas tem uma vaga que eu acho que você vai gostar muito. E aí eu falei, qual é? E aí ele falou para mim, é uma vaga na TV Fla, né? Você topa? Aí eu falei, lógico. Eu nem sabia o que era, mas na hora eu falei, claro, quero agora. Tem Fla no nome. Tá, olha... Como assim, você sai de uma mídia que é, de certa forma, ampla, né? Você lida com muita gente, com todas as torcidas, para lidar com a torcida do Flamengo, né? Que a gente sabe o tamanho, o peso. É diferente. E uma coisa é quando você tá fora e outra coisa é quando você tá dentro, né? Quando você tá dentro, você tem limitações grandes e você precisa entender contextos que, às vezes, quando você tá fora, você não entende esses contextos. E tem várias dificuldades também. Quando eu fui pra TV Fla, foi muito legal, porque eu tive essa experiência de compreender como funciona dentro. Eu fiquei muito próximo ali dentro do futebol do Flamengo, fazia muito ninho ali como TV Fla, né? E a gente fazia muita coisa, muito material, mas tinha muitas restrições. Por exemplo, o Flamengo perdia, a gente não podia gravar como jogador. E aí era muito ruim, porque a gente não tinha conteúdo. Porque às vezes mandava de gravar. Era o quê, 2015? 2014, 2015, imagina, 2015 o Flamengo então perdia não pra tinha caramba. Conteúdo. Não, aí a gente tinha que fazer bocha, tinha que fazer nada contra, né, bocha, essas coisas, mas era algo que muitas vezes o torcedor tava chateado, não queria saber, porque o torcedor queria saber do futebol. Aí não tinha futebol e o futebol tinha perdido. Então a gente tentava, vamos fazer um negócio aqui de bocha, vamos fazer... E aí o torcedor ficava revoltado. Mas muito legal, porque o basquete tava muito bem. Então, às vezes o basquete dava uma salvada na gente quando a gente precisava de conteúdo. Olivinha salvou muita gente. Muito. Olivinha, ídolo. A gente gosta muito dos bastidores, de histórias assim, e acho que o Ninho e o Flamengo proporciona isso. Tem alguma assim, história inacreditável do teu período TV Fla que você possa contar? Tem várias histórias inacreditáveis. Eu, inclusive, falo que um dia eu vou escrever um livro só de coisas inacreditáveis de bastidores, assim. Mas tem muitas que eu não posso falar hoje. Ainda não posso falar, né? Porque se refere a muitas pessoas que estão por aí. Mas, cara, tem muitas histórias, assim. Tem uma história de uma esposa de um jogador que achava que estava sendo traída pelo jogador. Tava achando que o jogador tava traindo ela. Que não é muito comum, né? Quase não tem. Não, muito comum, mas é porque ele saía sempre cedo pro treino. Ele saía sempre muito cedo. Não podia ser focado. Não podia focar. Sei lá, o treino era 4 horas da tarde, ele saía de casa 11 horas, meio-dia. E aí ela começou a desconfiar. E aí ela decidiu fazer o quê? Entrar dentro da mala do carro. Caraca, pra ver pra onde é que ele tava indo.
Só que ele realmente estava indo pro ninho. Ele estava chegando cedo. Não posso contar pra que ele estava chegando cedo no ninho do urubu. Mas não era pra atrair a esposa, tá? Mas ele estava chegando sempre cedo no ninho do urubu. E aí, como ele chegava cedo, ele ia fazer as coisas que ele fazia antes. E depois voltava pra buscar as coisas dele, pra trocar de roupa, pra se arrumar pra ir pro treino. Só que quando ele fazia isso, já tinha muita gente no CT, os jogadores já tinham chegado, né? Muita gente já tinha chegado. E aí ele vai lá, abre a mala do carro e surge a mulher dele lá dentro. E esperou um tempo, né? Esperou um período ali. Esperou um período, mas nesse dia até que não foi muito tempo. E ele abriu, e quando ele abriu, ela tava lá dentro. E aí muita gente que estava lá, presenciou a cena, achou muito estranho, né? Falou assim, pô, o que essa mulher tá fazendo aí dentro? O que você tá fazendo com a sua mulher? E ele teve que se explicar lá pro pessoal. Cara, que inacreditável. Inacreditável. Cara, pior que não deve ser tão absurdo, né? Deve ter, em outros clubes deve ter umas loucuras, né? Não, tem muita loucura, Mas tem coisa que só o Flamengo proporciona. Diante desses bastidores de personagens, assim, muito bons, teve o Vanderlei Luxemburgo, que ela conviveu. Pô, professor, né? pô. Também tem alguma história interessante com o professor pra contar? Convivi lá algumas vezes com o professor, né? O professor, ele era engraçado porque às vezes eu tava lá no CT e ele chegava pra dar o treino, ia gravar alguma coisa, eu tava lá no CT, ele chegava pra dar o treino e ele vinha apertar a minha mão, cumprimentar, apertar a mão e tal. Só que ele apertava a mão muito forte. Muito forte. E aí quando ele vinha, assim, tinha uma outra menina que era a Carolzinha. Ela nem mora mais no Brasil hoje em dia, ela era apresentadora na TV Fla, né, a Carolzinha, e a gente ficava assim, eu e ela, assim, uma do lado da outra, a gente falava, o Vanderlei tá vindo aí, ai meu Deus, nossa mão, vamos sair? Não, vamos ter que esperar, porque ele tá vindo, e não podia deixar o professor no vácuo, tinha que estender a mão pro professor, mas ele vinha, apertava a mão tão forte. Mas era legal, ele era um treinador que cobrava muito os jogadores, muito, ele cobrava muito, mas ele era um treinador também que gostava muito de, por exemplo, fazer churrasco no CT, pra reunir ali os jogadores, pra dar aquele clima de todo mundo mais próximo, mas ele era um cara que cobrava muito. Na época eu lembro que o Samir, né, o zagueiro Samir, sofria bastante com ele. Ele pegava no pé do Samir, dava muito esporro no Samir. A gente às vezes ficava assustado assim dele dando esporro, a gente presenciando ali, né? É o que eu falo, hoje é muito mais difícil você ter esse acesso, tá ali assistindo o treino e tal. Muito mais fechado. Né? Muito mais fechado. O professor não tinha tempo ruim. Se ele tivesse que dar esporro na frente de todo mundo, ele dava mesmo. Tem muita gente que se prende ao lado cômico dele, mas já é um grande treinador, né? Um grande treinador. Eu lembro, assim, na época que ele chegou lá no Flamengo, ele fez muitas... Antes ele já tinha trabalhado no Flamengo e ele que tinha exigido que saísse os treinos da Gávea e fosse pro Ninho do Urubu, que se construísse ali uma estrutura. Então ele foi um grande entusiasta realmente disso, né? E lá falava-se muito do quanto ele prezava pelo desenvolvimento de estrutura e como ele teve alguma participação também desde o momento que o Flamengo decide parar de treinar na Gávea e se mudar de maneira fixa pro Ninho do Urubu. Como era a relação com a diretoria do Flamengo? Era período Bandeira e Rodrigo Caetano, né? Certo? Na época que eu tava lá, o Bandeira era o presidente. Nessa época que eu estive lá, né? O Bandeira era o presidente. O Rodrigo Caetano virou diretor de futebol, mas teve outros. O próprio Pelaipe passou por lá na época. E aí o Rodrigo veio depois. Mas sempre foi uma relação muito boa, assim. O Rodrigo Caetano é um grande profissional, ele é um excelente profissional. Tem as manias dele, como todo mundo, né? Mas ele é um grande profissional, ele é um cara que foi pra mim, tá? Foi um dos personagens que mudou também um pouco da mentalidade ali de dentro do Ninho do Urubu. Ele é um cara muito organizado, ele gosta muito de ordem. Eu lembro uma vez que um funcionário que não era do Ninho, né? Ele era funcionário da Gávea, trabalhava no marketing e às vezes ia lá no Ninho e tal. E eu lembro uma vez que ele foi ao Ninho de bermuda.
Era verão, Rio de Janeiro, muito calor. Cara, o Rodrigo ficou louco, o Rodrigo ficou revoltado que o rapaz estava no CT de bermuda. Pra ele tinha que estar de calça, enfim. O Rodrigo é meio que esse cara que gosta de tudo certinho, mas ele é um grande profissional. É uma gestão que eu acho que a palavra perfeita para gestão é profissionalismo, né? Bandeira, o Caetano, o próprio que você falou do Luxemburgo, né? De trazer essa mentalidade pro Flamengo. Dentro dessa gestão, o que mais te impressionou, assim? Essa mudança de chave do Flamengo e essa construção do que o Flamengo é hoje também, né? Olha, dentro dessa gestão, acho que foram algumas coisas que impressionaram, porque foi um impacto muito grande daquele Flamengo de antes, que era um Flamengo que devia muito, né? E desde que o Eduardo Bandeira de Melo entrou no Flamengo, o Flamengo não atrasou um mês de salário, para o que era muito normal no Flamengo. Então eu lembro bem que os funcionários, especialmente funcionários, porque jogador, às vezes você atrasa o salário do jogador e por ser um salário muito alto, às vezes não faz tanta diferença, mas pro funcionário faz muita diferença. Às vezes o funcionário ganha muito pouco, não consegue ficar 2, 3 meses sem receber o salário. Até se você atrasa alguns dias, né, tem conta, todo mundo tem conta para pagar. Então, para o funcionário, isso é muito ruim. E eu lembro que os funcionários, eles ficavam muito encantados que o salário deles não atrasavam mais. Eles destacavam muito isso. Que a gente não tem mais salário atrasado, a gente não tem mais salário atrasado. E era algo que era muito marcante no Flamengo. O Flamengo era um clube que atrasava muitas vezes salário. E desde então, né, desde do Bandeira de Melo ali, eu lembro muito que isso não acontecia. E era algo muito falado internamente, porque era algo que os funcionários ficavam muito felizes. Parece normal, né? Novidade. Você receber o teu salário ali em dia, mas muitas vezes não foi normal no Flamengo. O principal nome dessa remontada do Flamengo para estar do poder financeiro e esportivo do que é o Bandeira. Você acha que esse crédito é totalmente justo? Olha, eu acho que foi um grupo, né? Não só o Bandeira, mas o BAP, que hoje é presidente do Flamengo, naquela época, eu lembro bem, o BAP tinha muita participação, né? O BAP, ele participava muito de decisões. Trouxe grandes contratos, né? Trouxe grandes contratos. Ele participava, acho que, de tudo ali. Tinha outros nomes também que estavam à frente do projeto, junto com o Bandeira. Então, o Bandeira foi um cara que foi muito importante, porque ele era a cara naquele momento do projeto, mas esse projeto era um projeto onde tinha muitas pessoas envolvidas e pessoas boas, pessoas de mercado. Você tinha o Valim, eu lembro muito da época também, o Valim chegou a ser vice-presidente de futebol na época, e é um cara que entende muito da parte financeira também, então isso foi importante para o Flamengo. O próprio BAP, que trouxe muitos parceiros, ajudou muito. Eu lembro que às vezes o BAP ia no Ninho do Urubu, se reunia com os jogadores respeitavam muito ele. Tinha o próprio Bandeira de Melo, eram vários nomes ali desse projeto. Para encerrar o assunto TV Fla, esse período de trabalho na TV Fla foi o que mais te deu segurança, mais te deu contatos, fontes para chegar no nível de informação, de apuração que você está hoje? Acho que foi principalmente, assim, sem dúvida, porque eu conheci muita gente ali dentro, né, do Flamengo, profissionais que trabalhavam no Flamengo, que saíram do Flamengo também. Era uma época que o Flamengo trocava muito algumas pessoas, então também tive esse contato com vários profissionais, porque havia uma troca grande dentro do próprio clube, profissionais de fora, atletas, e mais do que isso, me ajudou a entender como funciona o futebol de um clube por dentro, né? E conversando com amigos que trabalhavam em clubes também, dá pra gente dizer que meio que só muda o endereço do clube. O interno do clube, claro, alguns clubes a pressão é maior, outras são menores, mas o interno dos clubes, ele acaba sendo muito parecido.
Então esse período foi muito importante para isso. Eu acho que o mais difícil para quem está de fora é ter esse entendimento de como as coisas funcionam dentro de um clube. E esse período dentro da TV Fla me ajudou muito a entender como funcionavam as coisas dentro do clube, como realmente pensavam algumas pessoas ligadas ao futebol. Então, sem dúvida, foi uma experiência que me proporcionou isso. Agora tá na hora da Raíza mais comentarista. Você, político do Flamengo, vai com calma. Já deu. Os tempos são outros. Não foca, não deixa ela fazer o trabalho dela. E agora a era Landim, né, Carlinhos? Já pega algo mais estabilizado, né? Como você vê essa saída, né, de uma gestão que pavimenta as coisas para um Flamengo que é mais comparado ao que está hoje em dia? Eu acho que o Landim chegou... você falou mais consolidado, mas acho que o Landim ele chegou para consolidar de vez o Flamengo como projeto. Porque em um determinado momento ali, a sensação, isso na gestão Bandeira, né? A sensação era de que tinha tudo para ganhar e não ganhava. Porque já tinha estrutura, já tinha jogadores de peso, né? O Flamengo conseguiu trazer, por exemplo... Aquele time de 2019, metade foi montado pelo Landim e metade foi montado na gestão Bandeira de Melo. Que na gestão ali Bandeira de Melo você já tinha contratado o Diego Ribas, o William Arão, Diego Alves, né? Vários jogadores ali que já tinham chegado, o Everton Ribeiro, várias contratações que já tinham chegado na gestão Bandeira de Melo. O Flamengo tinha perdido algumas finais, perdeu a final da Sul-Americana, perdeu a final de Copa do Brasil. Teve eliminações São Lourenço, aquela lá. Dolorosas, exatamente. Então a torcida já ansiava por títulos, por aquele Flamengo que todo mundo imaginava que poderia ser. E muita gente, eu já via muita gente desacreditar. Muito torcedor que falava assim, a gente já tem dinheiro, já tem estrutura e não consegue ganhar. Então, o que falta? Não sei o que falta. Teve ali dois campeonatos também que foram disputados com o Palmeiras, a questão do cheirinho. E eu acho que foi isso. Acho que a gestão Landim acabou consolidando o Flamengo vencedor. E pra você, qual foi o maior acerto da era Landim e o maior erro? Maior acerto da era Landim, eu acho que o Landim teve alguns acertos, alguns grandes acertos. Assim, o maior acerto. É difícil falar no maior acerto, né? Mas acho que foi um grande acerto dele não demitir o Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus quase foi demitido. Quando ele é contratado no Flamengo e ele começa o trabalho, não começa bem, né? Sim, não teve um bom começo. Teve alguns jogos que marcaram muito, como aquela goleada que o Flamengo sofreu pro Bahia, né? Foi uma goleada. E depois teve o jogo contra o Emelec lá, que na minha visão o Jorge Jesus foi mal. Ele deu uma improvisada no Rafinha ali, jogando meio com ponta, não funcionou. Ponta e o Rodinei como lateral. Exatamente, não funcionou. O Flamengo foi mal, foi salvo pelo VAR ali, porque o Flamengo ia tomar o terceiro gol, mas o VAR ali salvou o Flamengo naquele momento. E o VAR tava começando, né? E ali, naquela derrota, ele ia ser demitido. Caraca. Mas o Landim segurou, o Landim decidiu não demitir o Jorge Jesus. E aí veio a vitória pra cima do Emelec no Maracanã. Aí o Flamengo ganha nos pênaltis e depois o Flamengo acaba deslanchando com o Jorge Jesus. Foi o jogo da virada? Aquele jogo contra o Emelec, pra mim, foi o jogo da virada de chave, realmente. Ali, pra mim, foi o jogo em que o Flamengo falou, olha, depois disso aqui, a gente tem que chegar. E acho que foi esse jogo contra o Emelec. Mas pra mim esse foi o maior acerto, foi ter mantido o Jorge Jesus ali. E o maior erro do Landim, eu acho que o Landim teve alguns erros, muitos erros também, como teve muitos acertos. Mas acho que um dos erros dele foi ter não renovado o contrato do Dorival Júnior. Eu acho que foi um grande erro ali, porque o Flamengo tinha algumas coisas para disputar logo depois. Tinha um Mundial de Clubes, tinha umas competições importantes, né? Supercopa, Recopa. E quando ele faz aquela troca ali, ele, da maneira que foi,
eu acho que acabou deixando o Flamengo como time, como elenco, como família, bem enfraquecido. Falar de um cara que já teve aqui no Penidos Podcast, é o Marcos Braz, né? Que o pessoal agora no Twitter talvez esteja sentindo mais saudades, mais falta de Marcos Braz. E você, na sua visão, tem saudades de Marcos Braz no comando ali de negociações do futebol do Flamengo? Cara, o Marcos, eu gosto muito do Marcos. Eu falava isso ainda na época que ele tava no... Que falar isso hoje é mais fácil, né? Mas falar na época que ele tava tomando pancada, porrada o tempo inteiro do torcedor. E eu falava, eu gostava. O Marcos também. Sempre que eu tivesse que criticar algo que eu achava errado, eu fazia. E quando tinha que elogiar, eu também elogiava. Eu conheci dois lados do Marcos. O lado quando eu acompanhava como torcedora, de que frequentava estádio, arquibancada e etc. E vi, depois de muitos anos, né, que eu acompanhei muito como torcedora em 2009, o Flamengo campeão brasileiro. Depois de tanto tempo, assim, eu fui em todos os jogos ali daquela campanha do Campeonato Brasileiro, todos os jogos em casa, principalmente, e aquelas contratações que ele fez naquela época, os jogadores que chegaram, o Adriano Imperador que veio pro Flamengo, o retorno do Pet, tanta coisa que aconteceu. Eu acompanhei esse Marcos Braz, depois acompanhando já como repórter, como jornalista, o trabalho do Marcos. Eu acho que o Marcos é um cara muito bom de negociação, acho que ele é muito bom em convencer jogador. Ele é muito bom no trato geral com o jogador. Ele sabe falar a língua do jogador e isso muitas vezes faz a diferença. Eu acho que ele tá um pouco saturado disso. Eu acho que ele hoje quer curtir mais quando as coisas... quando o torcedor... Isso acontece, eu acho que com todo torcedor, né? Vai passando o tempo, aí o torcedor vai esquecendo as coisas ruins e vai lembrando mais das coisas boas. E aí ele pode desfrutar mais desse momento do torcedor lembrando melhor das coisas boas dele do que das coisas ruins. Agora, rapidinho, o assunto coletiva de imprensa, você está sempre presente nas coletivas. Gosto de coletiva. Adora, né? As perguntas... Lembro de faculdade, Jojo buzinava meu ouvido de coletiva. Como era... nesse período de Era Landim, o trato com a comunicação e algum bastidor, assim, que você não esquece de alguma coletiva de imprensa nesse período? Olha, acho que era tranquilo o trato. Na maioria do período Landim, o Vinícius Castro foi o responsável ali, né, pela chefia ali no dia a dia do Ninho, nas entrevistas coletivas. Às vezes ele estava meio rabugento, às vezes eu reclamava com ele ficava um pouco chateado comigo, às vezes eu ficava chateada com ele, mas eu acho que isso faz parte, isso é normal. Mas tem um bastidor que eu me lembro muito bem, que aí eu fiquei chateada, foi quando o Diego Alves brigou com o Paulo Souza. O Paulo Souza meio que deu uma barrada ali no Diego Souza. Tinha uma questão ali de bastidor entre eles e tal. O Paulo Souza não queria utilizar o Diego Alves, mas o Hugo estava falhando muito, e o torcedor queria o Diego Alves de volta. O Diego Alves tinha lesionado, ele estava voltando. E aí eu lembro que teve um problema entre eles ali. E depois uma entrevista coletiva, inclusive o Bruno Spindel esteve na entrevista coletiva para explicar o que aconteceu. O Paulo Souza estava ali também. E eu queria ter feito pergunta e não deixaram eu fazer pergunta. E depois me falaram que a ordem para não deixar eu fazer a pergunta veio de cima. Porque ao longo da semana eu tinha trazido alguns bastidores dessa briga ali, dessa confusão e envolvendo ali o Diego Alves. A galera lá de cima não gostou muito e não deixou eu fazer pergunta naquela entrevista coletiva. Era só não deixar vazar, né? Não, deixar essa dificuldade, né? Da Era Landim para Era BAP. Sim, Era BAP ainda está em andamento, né? A gente queria saber sobre como você avalia até hoje, quais são os maiores pontos que acho que dá para consertar, já está fora de rota. O BAP, ele é um cara assim, ele e o Landim eu acho que são parecidos em algumas coisas.
essa questão de querer o Flamengo sempre. O Flamengo é maior que tudo, o Flamengo tem que ser forte, o Flamengo tem que chegar firme sempre, tem que ganhar tudo. Eu acho esse pensamento muito legal. Mas acho que o BAP às vezes se empolga um pouco. Algumas declarações, assim, como a questão do bilhão, né? Tem 1 bilhão para contratar. Não era bem assim, né? E depois ali, eu escutei muita gente nos bastidores falando, né? Quando o Flamengo tá em negociação, assim, para trazer jogador, e a gente vai conversando com as pessoas nos bastidores, eu escutei muito empresário falando assim, ele não falou que tem 1 bilhão? Então tem que soltar o dinheiro. Então solta aí o dinheiro. E acho que isso foi algo que acabou atrapalhando um pouco algumas questões. E eu acho que o BAP tem que se policiar um pouco nisso. Às vezes ele se empolga e acaba falando algumas coisas que podem atrapalhar o Flamengo nesse sentido. E o José Botto, na sua avaliação, é um cara que ainda pode dar a volta por cima, impressionar nas contratações, no comando do futebol, ou meio que tá fazendo uma hora extra aí no Flamengo? Cara, o Botto, eu me sinto muito confortável por falar sobre isso, porque quando o Botto chegou no Flamengo, eu percebi uma maneira de trabalhar muito diferente da do Marcos Braz e do Bruno Spindel, tá? E eu tive alguns problemas ali no início com o Botto, mas eu falei com ele, eu falei pra ele tudo que eu achava. Eu falei, olha, Botto, eu acho isso, acho que você errou aqui, assim, e meu jeito de trabalhar é assim, assado. Ponto, né? E ele tava fazendo o que ele achava que era o melhor e tá tudo certo também. Ele veio pro Flamengo muito com essa batuta de ser um cara de scout, mas o Flamengo acabou buscando outro caminho, né? O Flamengo acabou buscando jogadores mais de destaque, jogadores mais medalhões, jogadores mais caros. Eu acho que no início fazia sentido, porque o Flamengo estava com bastante dinheiro para investir. O Flamengo no ano passado teve o Mundial de Clubes, que deu uma grana alta, uma verba muito alta do Mundial de Clubes. Teve um aumento grande de receitas. Então o Flamengo vendeu alguns jogadores, vendeu o Gerson, vendeu o Wesley, vendeu bem. Então o Flamengo estava com dinheiro assim para investir, trouxe jogadores de nome, mas eu acho que já está na hora do Flamengo trazer jogadores pensando mais nessa parte do scout, jogadores mais jovens, para crescer dentro do clube, para evoluir, e depois o Flamengo tem um retorno com venda, e eu acho que tá faltando isso, já que o Botto veio como esse cara, como um cara que foi diretor de scout do Benfica, foi diretor de scout do Shakhtar, como um cara conhecedor do mercado sul-americano. Eu acho que falta mostrar um pouco dessa parte. E aí, eu não acho que é culpa 100% do Botto. Eu acho que faz parte de uma filosofia do Flamengo. Tanto é que nessa janela de transferências, o que eu escutei muitas vezes internamente era o seguinte: olha, o Flamengo quer contratar jogadores mais baratos, jogadores de scout e tal, mas a gente precisa contratar um jogador, um medalhão, um jogador mais caro, um jogador de nome, meio que para poder validar esses jogadores mais desconhecidos, porque a torcida não vai aceitar se não trouxer um medalhão. Eu acho que a torcida do Flamengo entende tudo a partir do momento que você abre o jogo. Quando você chega pro torcedor e fala, igual lá atrás, quando a gestão Bandeira começou, eles foram muito claros. A gente vai devolver o Wagner Love, a gente vai segurar investimentos, porque a gente precisa, mas depois as coisas vão melhorar. O torcedor aceitou de boa. E eu acho que hoje tá no mesmo caminho. O Flamengo precisa trazer reforços e precisa trazer jogadores mais jovens, jogadores mais baratos, jogadores de scouting. Então eu acho que é a hora de mostrar esse lado do Botto. Não coloco 100% a culpa dele, porque eu acho que faz parte de uma filosofia do clube, né? Eu acho que a gente precisa ver essa parte do Botto. O Almada, por 20 e tantos milhões de euros e quase 3 milhões de salário, o Flamengo se livrou de uma ou passou vergonha porque perdeu pro River Plate? Eu acho que a negociação envolvendo o Almada, ela deixou o torcedor irritado pela expectativa que foi gerada, né? Porque lá atrás o torcedor do Flamengo já sabia que o Almada estava negociando com o River Plate, e aí uma cobrança, porque saíram algumas notícias de que o River ia comprar por 20 milhões de euros e etc. E ali saíram algumas cobranças que o Flamengo estava dando mole, e aí o Botto fala, né, que quem disse
que o Almada vai pro River Plate. Ele falou isso porque na época o Flamengo já estava tentando o Almada, mas aí gerou uma expectativa muito grande no torcedor, né? Gerou uma expectativa gigantesca no torcedor, e depois, como tudo foi acontecendo, o próprio Flamengo nos bastidores passava que estava confiante na contratação, que acreditava muito em o Boto falou algumas vezes, né, que tinha confiança, que ia dar tudo certo, e acabou não acontecendo, deu uma frustração assim pro torcedor. Mas eu acho que o Flamengo não precisava contratar o Almada, um grande jogador, tem, acho que, muita coisa para entregar dentro de campo, mas o Flamengo acabou de fazer uma contratação milionária como a do Lucas Paquetá. Você tem um Lucas Paquetá, você tem uma Arrascaeta, você tem um Carrascal, você tem um Saúl, são jogadores que jogam ali. Que tá caindo você tem o Samuel Lino, que tá jogando atrás do atacante, então são muitos jogadores para aquela posição. Centroavante eu acho que era mais urgente. Se fosse para gastar um dinheiro, teria gastado dinheiro ou num centroavante ou até num ponta que tenha mais gols, né? Um ponta que saiba fazer gols. E o atacante que ele indicou em alguma entrevista tá livre no mercado, né? Que é o Vlahovic. Ele soltou. Tá livre no mercado. Seria o sonho dele. Seria o sonho dele, né? Tá livre no mercado, mas é caro, hein? É caro. Carlinhos, já quase nos finais, assim, do segundo episódio do nosso WO Podcast. Tá gostando? Eu tô gostando pra caramba. Coisa, convidado dessa. Pô, com esse assunto, então, me sinto em casa. E a gente tem um bate-papo. Eu vou comandar um bate-papo assim rapidinho. Lado mais tranquilo. E o Carlinhos, já no final, vai comandar o nosso quadro. A gente sempre tem um quadro no WO. Mas assim, de bate-pronto, Raíza. Bruno Henrique merece o busto e o Gabigol merece também? Bruno Henrique merece o busto. É um jogador espetacular, um jogador que entregou tudo pro Flamengo e continua entregando. Esse final de semana ele fez o gol, né? Tava todo mundo errando o gol, chutando longe, ele entrou e mostrou como é que faz. Fácil pra ele, parece fácil. É um cara que merece o busto. Gabigol ainda não, porque saiu do Flamengo, tá jogando em outro clube. Deixa ele encerrar a carreira. Isso. Quando ele encerrar a carreira, beleza. Mas agora não. E qual a prateleira do Gabigol entre os ídolos? Entre os ídolos geral, Flamengo? Isso. Acho que o Gabigol tá num top 10. Tá num top 10, mas eu não consigo colocar ele num top 5 e ignorar nomes como Zico, como Leandro, como pra mim o próprio Arrascaeta e o Bruno Henrique, que estão à frente, como o Adílio, né? Jogadores que nasceram no clube, cresceram no clube, venceram tudo no clube também. O Gabriel, ele teve a escolha dele, poderia ter ficado no Flamengo, preferiu sair e tá tudo certo também. Acontece, mas eu não consigo colocar ele num top 5. Pra mim tá num top 10. O Flamengo vai ter o seu estádio próprio, de feeling, do que você acha? Não sei se eu vou ver um estádio próprio do Flamengo, hein? O BAP disse a mesma coisa, né? Só que o BAP é um pouquinho mais velho do que eu. O que deixa ainda mais grave a situação. Um pouquinho, assim. O De La Cruz já pode ser considerado um prejuízo ao Flamengo? Foi um prejuízo, uma grande decepção, eu acho. Porque o Flamengo investiu alto no De La Cruz, 16 milhões de dólares à vista. E o Nico nunca joga. Não lembro de um momento assim marcante do De La... O Everton Cebolinha ainda lembro. 2023 ele... Com o Tite, né? Ali com o Tite estava jogando muito bem. Todo ele jogo ali contra o Fluminense estava jogando cara, muito bem. Destrói, todo cara. jogo contra o Fluminense. Tem uns golaços ali que a gente lembra em jogos assim. O Nico, infelizmente, não. Então, prejuízo gigante. Hora do quadro. Rapidinho WO. Negócio mais tranquilo. Jojo falou que ia te espetar aqui, mas é tranquilo. Eu só estou curioso para a última. A última eu estou curioso. Falou que se não falar um nome, ele vai ficar estressado. Você prefere cobrir uma Copa do Mundo ou uma final de Libertadores? Copa do Mundo. Copa do Mundo outro nível. Mas final de Libertadores é irado. Pra mim, tá só abaixo ali de Copa do Mundo. Aí uma entrevista que te deixou muito nervosa. A gente sabe se você começou muito cedo ou hoje em dia. Uma entrevista que me deixou muito nervosa foi a primeira vez que eu fui entrevistar o Zico. A primeira vez ali, eu tava muito nervosa. E ele chegou super simples, de bermuda, camisa regata, falando assim: o que você tá fazendo aí? Vamos ali pra dentro. Eu falei, esse é o Zico mesmo, gente. Mas me deixou muito nervosa antes. Pior treinador em uma coletiva de imprensa?
pior treinador numa coletiva de imprensa? Cara, Sampaoli. Sampaoli. Jorge Sampaoli. Perdeu. Vou ter que pagar um Pix. Ih, né? Vou querer saber qual que é o palpite. Não, posso falar. Pra mim, você ia falar o Tite. O Tite? Eu acho que você ia falar. Eu achei que você ia falar. A coletiva do Tite já foi muito boa. Nos últimos anos ficou ruim, mas a do Sampaoli era complicada. Eu tenho um bastidor com o Sampaoli, que foi Flamengo e Atlético Paranaense. Aí viajei, sei lá, quantos quilômetros pro Espírito Santo. O Flamengo me perde de 3-0 pro Atlético Paranaense, no Kleber Andrade. E aí mais 10 horas pra voltar. E aí eu fiz uma pergunta pro Sampaoli, que até hoje eu não entendi o que ele me respondeu. Até hoje eu não. Normal, não dava pra entender o que o Sampaoli falava. Não dava pra entender. Tem casa em Búzios, não sei aonde, mas falar um brasileiro, falar um português ele não fala. 2 últimas perguntas. Se recebesse convite hoje, voltaria pro Flamengo? Difícil. Acho que a minha carreira ainda tem muito pra fazer fora de clube. Um dia eu quero voltar pra clube de outra maneira, fazendo outras coisas mais ligadas a marketing, experiência, que eu gosto muito dessa parte. Mas hoje, assim, voltar pra essa parte de comunicação muito difícil. E a última, o repórter mais resenha da tribuna do Maracanã. Sempre tem. Se arruma não. Repórter mais resenha. Tem vários. A galera é muito boa. Tem vários, tem mais. Esse eu tenho que falar, cara. Sério, tem vários, mas Gustavo Henrique dando choque é o rei da resenha. Não tem jeito, guerreiro. Ele é o rei da resenha. Um espetáculo a resenha com ele. Pô, achei que ia falar Gabriel Órfão, dar uma moral Gabriel Órfão, resenha morta do caramba, Gabriel Órfão. Não, pelo amor de Deus. Tá todo mundo lá em BH, hein? Imagina a resenha morta do Gabriel Órfão em BH. Mas com choque fica tudo certo. Um beijo pro Gabriel Órfão, pra galera que tá indo e vindo atrás de Flamengo, assim como a Raíza. Mas o Gabriel Órfão é muito bom. Ele é muito bom. Ele é gente boa demais. Estamos chegando ao fim do nosso WO Podcast, com a produção de Bruno Valentim, a coordenação de Rodrigo Cohen. Você acompanha a gente no Tupi Esportes, no Spotify, segue a gente, dá aquela moral. Tupi, chega lá no Spotify, Tupi Podcasts, WO. Na semana passada a gente estava como lançamento, deram uma moral pra gente. E aqui no Tupi Esportes, aqui no YouTube, faz o quê, Carlinhos? Se inscreve, curte, compartilha, manda pro amigo, manda pro Bruno pra ver se ele faz as coisas mais rápido, entende? Tem que dar uma pressionada. A produção precisa, entendeu? Dinamicidade. E agradecer, claro, a Raíza Simplício. Uma honra estar com ela aqui. Desculpa, eu vou ter que falar, mas assim, não imaginava ainda ser jornalista e já acompanhava suas informações de Flamengo. Tá me chamando de velha. Não quero jamais. Tá me chamando de velha, cara. Por isso que eu fiz questão de falar que o Bap foi mais velho. Não estou chamando de velha, só estou dizendo que, sim, tem as melhores informações do Flamengo, sabe muito e quando diz é pra confiar. Palmas para a Raíza Simplício. Obrigada pela moral, galera. Valeu demais. E obrigada pelo convite também. Muito bacana trocar essa ideia aqui com vocês. Show de bola, galera. Esse foi o segundo episódio do WO. Curte, comenta, compartilha, deixa o seu like. Até a próxima. Valeu, família WO. Quinta-feira, hein?